Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Bora Pensar Junto. Mais uma vez um vídeo do nosso quadro Papo Reto e mais uma vez um vídeo que eu gravei em março de 2022 agora. Dividir para Conquistar é um outro trecho, esse aqui já é um pouquinho maior, mas eu acho importante reforçar a mensagem, né? E agora é um momento importante mesmo de divulgar. E eu acho que eu meio que, vamos dizer assim, já estava prevendo aí que nem é tão difícil de prever, né? Que a situação política aqui no Brasil tá meio que fugindo pelas estribeiras aqui, né? Essa história de esquerda, direita, aí o pessoal perdeu a noção mesmo da realidade, né? E isso tá me deixando muito triste, muito chateado mesmo de ver que tá osso, né? Tá difícil. Então eu resolvi fazer um novo corte desse meu vídeo Dividir para Conquistar, porque o original dele tem quase 2 horas de vídeo, né? Esse trecho é até um trecho um pouco longo, mas é porque a mensagem principal do vídeo eu quero reforçar aqui passando em forma de cortes, entendeu? Então eu vou dar play aqui, espero que vocês curtam, espero que vocês compartilhem com os amigos, se concordarem, eu acho legal promover, entendeu? Para você que é novo no canal aí, que está visitando a gente agora, eu convido a se inscreverem aqui no canal, né? É importante pro YouTube ver que o canal está sendo agregado aí, está evoluindo, né? Curtam os vídeos também, quanto mais as pessoas curtem os vídeos, o YouTube também reconhece que o conteúdo tem relevância e acaba propagando por mais pessoas, entendeu? E quem puder colaborar aqui, tem o Pix aqui em cima, né? Do Bora Pensar Junto, eu agradeço. R$ 1, R$ 2, R$ 5, 50 centavos, qualquer valorzinho já ajuda bastante a gente trabalhar lá aqui em fazer mais vídeos, né? Porque a gente aqui não tem rabo preso com ninguém aqui, né? A gente não recebe apoio de nenhuma empresa, nada, né? Aqui é o pessoal que contribui mesmo. É vocês que contribuem. Então a gente se sente aqui à vontade de falar o que precisamos falar mesmo, entendeu? Então é isso, sem prolongar muito, quadro Papo Reto, vídeo Dividir para Conquistar, um trechinho sobre o que estão sendo dividido aí, quem está dividindo o que, né? E por quê, né? E vamos rodar o vídeo e no final eu volto aqui para me despedir de vocês aí. Rodou? Muito bem. Então agora nós vamos falar de teologia. Teologia nós vamos falar sobre os anjos, a criação dos anjos, o primeiro anjo. Qual foi o primeiro anjo a ser criado por Deus? De acordo com a Bíblia, no segundo dia da criação, depois de já ter feito o dia e a noite, Deus criou o céu. Nesse mesmo dia surgiram os anjos. Um deles, que impressionava por sua beleza, era Lúcifer. Ele era um querubim e, como todo anjo, era um mensageiro de Deus. O pecado de Lúcifer foi ter deixado sua beleza e sua alta posição na hierarquia celeste subirem a cabeça. Orgulhoso, ele decidiu que queria construir seu trono acima de Deus e convenceu cerca de um terço dos anjos a apoiá-lo. Olha, a tradição diz que para enfrentar a batalha pelo paraíso, Lúcifer transformou-se num terrível dragão. O lado do bem teria sido comandado pelo arcanjo Miguel, que em muitas pinturas é representado com uma lança, uma espada flamejante ou um escudo com a frase latina Quisut Deus, que é quem é como Deus, né? Miguel teria perguntado isso diretamente a Lúcifer, que se achava igual ou superior ao Todo-Poderoso. O exército dos rebeldes não foi suficiente para vencer as hostes celestiais. Os perdedores foram enviados para o inferno, daí o termo anjos caídos. Lá deveriam arder no fogo por toda a eternidade. Lúcifer pagou um preço maior, foi transformado no horrendo Satanás, ou Satã. Lúcifer, né? Na tradição cristã, um dos nomes do diabo, a palavra Lúcifer vem do latim lux, que significa luz, e ferre, que é levar, portar, é o portador da luz, né?
e, portanto, o portador da luz, ou ainda a estrela da manhã ou filho d'alva, como se encontra em registros antigos. E aqui, aí só um parênteses, né? Que aqui nós comentamos assim, né? De acordo com a Bíblia, no segundo dia da criação, depois de já ter feito o dia e a noite, Deus criou o céu e nesse mesmo dia surgiram os anjos. Então é importante a gente ter em mente, é óbvio, né? Que aí entra aquela parte de que a ciência e religião não combina, né? Não é assim, né? E não é mesmo, né? Porque assim, tem uma passagem da Bíblia, porque os preguiçosos, entre aspas, começam a ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia agora, beleza, né? Aí começa a ler lá o Gênesis, vai até o capítulo 15 e fala, não, cansei, não quero mais. E até aí ele já leu que Deus criou o mundo em 7 dias e fala assim, pô, 7 dias, uma semana, rápido, né? Pedi para ele construir uma casinha para mim. E não lê o resto, né? E lá no meio da Bíblia, lá por exemplo, Pedro 2, 3, 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia, entendeu? Então, esse Deus, para ele, uma eternidade, e para a gente aqui é um dia para ele, entendeu? Tem um documentário hiper legal que eu vi no Google, tem o videozinho lá da History Channel, né? Que fala da criação do mundo. Então conta desde o Big Bang até a criação do homem, que é a análise dos períodos, né? Então, por exemplo, tem uma hora que eles falam lá que eles falam que a Terra foi criada há 4,5 bilhões de anos, né? E aí eles vão contando aqui, cortando fatiando em tempos, né? Até falar, teve a época dos dinossauros, teve a época do cometa que caiu na Terra, né? E eles vão falando direitinho, né? E eles mostram uma reguinha lá mostrando o tempo certinho e dá pra ver certinho que até chegar a criação do homem, tem 6 gominhos lá, né? E de divisão assim, 4.500, 4.000, 3.500 bilhões de anos, né? Até chegar na criação do homem, que são 6, ali é 1 dia, 2 dias, 3 dias, entendeu? Então é isso, né? Então a gente tem que ter a mente aberta e saber que não adianta querer discutir que o que é certo, entendeu? Então, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, entendeu? Então é isso, nós falamos de teologia aqui, a criação do primeiro anjo, que era o Lúcifer. E agora nós vamos voltar ao nosso tema principal aqui, que o tema é dividir para conquistar. Em política e sociologia, dividir para conquistar ou dividir para reinar consiste em ganhar o controle de um lugar através da fragmentação das maiores concentrações de poder, impedindo que se mantenham individualmente. O conceito refere-se a uma estratégia que tenta romper as estruturas de poder existentes e não deixar que os grupos menores se juntem. Dividir, né? E não deixar que eles se unam de novo, né? Senão volta a crescer, aí dá mais trabalho. Esse conceito foi utilizado pelo governante romano César, Filipe II da Macedônia, o imperador francês Napoleão. Também há um exemplo do Aulo Gabínio, que repartiu a nação judaica em 5 convenções, conforme relatado no livro 1 de A Grande Guerra dos Judeus, de Belo Judaico, do historiador Flávio Josefo. Então esse é o conceito do dividir para conquistar, né? E agora a gente vai tentar
pegar tudo que a gente falou dos nossos textos aqui para poder interpretar o que é hoje o dividir para conquistar, né? A gente hoje em dia, né, pelo menos lá no serviço, a gente fala assim: bom, a gente tem um problema grande, vamos dividir para conquistar, né? Aí você divide os problemas para poder resolver, você fica com vários probleminhas pequenininhos, aí os probleminhas pequenininhos se juntam, se procriam lá, dão cria, dá certos problemas. Até que chega uma hora que você fala assim: puta merda, antes eu tinha um problema, só agora eu tenho um monte de problema e não consigo dar conta. Mas é assim, né? Então, voltando, vai. Pegando agora tudo que a gente conversou e trazendo agora para o nosso, compilando aqui para a gente pensar junto sobre esse tema e como a gente trata ele hoje, e como a gente deveria tratar e como realmente está sendo tratado, né? Segundo o meu ponto de vista, né? Eu posso estar falando a maior besteira do mundo, aí paciência, aí vocês colocam aí, ó. Antes de colocar, ó, curtam, compartilhem, por favor, assina o canal, entendeu? Porque ajuda, dá um trabalho para fazer esse vídeo aqui. Não sei se vocês perceberam, mas ele tá picadinho, né? Já faz quase um mês que eu tô gravando o vídeo aqui. Cada hora os cubinhos que tá aqui tá de um jeito, né? Porque não é fácil, ele sozinho. E se os gatos empatando, se eles ajudassem pelo menos, né? Então vamos lá, eu vou fazer um resuminho aqui e vamos seguir. E os temas que eu abordei foram: bora pensar junto, que eu já comentei, né? Que dá trabalho fazer o vídeo aqui, eu preciso que vocês compartilhem. Quando eu chegar a 1000 inscritos no canal, nós vamos sortear um vale créditos aí, vale presente, um cartãozinho que vale créditos aí para colocar crédito no celular ou na conta do PlayStation, ou sei lá. Vamos ver, quando chegar a 1000 a gente combina. Falamos sobre cultura estrangeira. Então, o que a gente falou de cultura estrangeira? Nós falamos que houve lá no início da década de 70, né, 69, 70, o festival do Woodstock, que depois eles tentaram fazer novas versões, mas não vingou muito bem, né? Falamos do carnaval, a origem do carnaval, um pedacinho da história da origem do carnaval que nós conhecemos hoje em dia, que veio lá da França, da Itália, de 1700, certo? Aí nós falamos de grandes eventos de doenças, que é a gripe espanhola, que teve em 1919, 1918, 1919, certo? Há 100 anos atrás, 103 anos atrás. Falamos da HIV, que é a outra doença grave que teve no finalzinho da década de 70, começou lá a invadir a década de 80, que levou aí um monte de gente famosa aí, porque o pessoal estava se perdendo muito lá e ferrou, certo? Depois a gente falou de política, onde a gente falou acho que uma das piores fake news que tem, né? Essa de dizer que vamos todo mundo votar nulo, que aí a gente suspende a eleição, tira todo mundo, né? Que a gente já viu que não é assim que funciona. E esses trouxas que fala isso, fala para encher o saco mesmo, porque aí, supondo que fosse, né? Vota nulo. Aí desfaz a eleição, começa de novo. Aí quando começa de novo, os mesmos bocó falam: vamos votar nulo de novo. Esses caras não querem saber de votar, meu. Não adianta, esquece. A gente tem que ter ciência, assim, de não dar voz, não dar ouvido para quem fala besteira, entendeu? Desculpa se vocês são do que pensam assim, mas é complicado. Por isso que o meu vídeo está aqui, é para falar o que tem que ser falado mesmo, que se a gente não fala, fica todo mundo conformado no seu próprio mundinho, e aí a gente liga a televisão e vê as tragédias aí. Bom, a história depois, né, nós vamos recompilar tudo e eu vou voltar nesse assunto, certo? E falamos sobre teologia, que contamos aqui um pouquinho da história de como que foi criado o primeiro anjo, que era o Lúcifer. Só que ele era tão belo, tão poderoso, era o principal anjo que tinha na época lá,
que eles se sentiam quase Deus, entendeu? Aí ele começou a pensar, peraí, né? Por quê, né? Eu sou quase tão poderoso quanto Deus. Eu posso ser mais que ele. Aí ele foi lá, passou um chaveco lá em 1/3 dos anjos, olha só. E os trouxas seguiram ele lá, né? Aí Deus falou, não, tá errado isso aí, meu. Que bagunça é essa? Que não vem bagunçar meu canto aqui não. Aí botou o arcanjo Miguel e falou, meu, despeja esse povo aí lá pra terra, porque eu não quero isso aqui não. E aí teve lá e ferrou, certo? E aí, beleza. E agora a gente vamos lá trazer esse assunto para os nossos dias de hoje, né? Para ver o que se aplica, né? Já mais ou menos só de citar os temas e ligar ou dividir para conquistar, né? A gente já vê, fica fácil de entender, né? Então, por exemplo, se a gente, com base no texto lá de dividir para conquistar, e se a gente parar para analisar de trás para frente tudo que eu comentei aqui, de trás para frente, o que é? Criação dos anjos, né? Do primeiro anjo lá. Foi aí que começou já a divisão, entendeu? Foi lá no início da criação divina de Deus. Deus criou o Lúcifer e criou todos os anjos no seu segundo dia da criação, do seu trabalho, da sua obra de criação, né? Só que o Lúcifer tinha tanto poder que ele falou assim, não, peraí, vamos dividir isso, né? Deus tem muito poder aí desnecessário, vamos dividir, tem bastante anjos, eu vou pegar 1/3 dos anjos para mim e vou criar o meu reino, entendeu? E aí começou a divisão, né? E ele, e aí pelo histórico, é até hoje, né? Até hoje é sempre ele que está dividindo. Por quê? Ele dividiu os anjos, certo? Beleza. Aí Deus pegou e falou, não, tá errado, cai fora daqui, chispa do meu reino divino aqui, que eu não quero. E expulsou lá para a terra, certo? Aí ele caiu na terra, ele como dragão e como serpente também, que ele se disfarçava lá, certo? Aí Deus criou, no 6º dia, quando terminou o 6º dia, Deus criou um Adão e Eva, entendeu? Como eu já comentei, né? Um dia para Deus é uma eternidade para a gente. Então, quase 4 bilhões de anos depois, ele criou lá Adão e Eva, certo? E aí que é a última raspinha do tempo para nós aqui, certo? E aí foi lá de novo, né? A serpente já dividiu, né? Adão e Eva estavam lá felizes no paraíso, e ele foi lá fazer barraco lá e criou confusão. E aí Deus de novo falou, pô, de novo essa serpente aqui, meu, fala sério. Aí expulsou Adão e Eva também, certo? E aí, beleza, aí começou as descendências de Adão e Eva, né? E entre tem os livros apócrifos que chamam, né? Que são os livros que na teoria seriam outras versões da Bíblia que não entraram na Bíblia, são chamados de apócrifos. E tem alguns deles lá que comentam que vieram anjos que olharam para o homem, né, a criação humana depois da Eva, né, e aí eles olhavam e viram que as filhas do homem eram belas, né, e aí eles se uniram e tiveram relações lá e nasceram os filhos de mulher com anjo, e aí eles eram gigantes, entendeu? E assim como tem lá, né, Davi e Golias, né? Davi lutou com o gigante Golias. Esse gigante Golias, pelo que dá a entender, é dessa descendência dos anjos com as mulheres terrestres, né? Que nasceram gigantes. E aí, diz que tinham tantos gigantes que foram criados naquela época que a alimentação para eles não servia. Eles arrancavam a árvore, comia a árvore inteira e comia os gatos, os animais, e comia os homens também, entendeu? Era terrível. Era uma forma dele gigantesca. E Deus falou, não, tá errado, pô, de novo, né? Caramba, assim não dá, né? Aí o que Deus falou? Não, vamos fazer o dilúvio, acabar com essa
de novo aí essa criação imunda aí que eu não gosto disso, não me agrada. E aí veio o dilúvio, né? E aí depois veio o dilúvio, aí veio Noé, criou a arca lá, beleza? Aí começou de novo, né? Deus falou, vou dar mais uma chance para vocês. Aí começou de novo, e aí veio depois os judeus, certo? Então, divisão dos anjos, Adão e Eva, até chegar nos judeus, né? E olha como o Satanás está sempre lá dividindo, né? Ele quer dividir para conquistar, então ele vê que quanto mais ele divide, mais trabalho ele tem para dividir mais, né? Aí vieram os judeus, certo? Depois veio Jesus Cristo, que veio para salvar o mundo de novo, né? Deus falou, vou mandar meu filho lá para salvar, porque esse povo não aprende mesmo, né? Aí beleza, veio Jesus. Aí depois de Jesus veio os cristãos, né? Que eram as pessoas que seguem Jesus Cristo. Então já dividiu os judeus em judeus e cristãos, beleza? Beleza. Aí na descendência, na linhagem dos cristãos, aí começaram a vir as religiões, né? E vieram os católicos, né? Que foi da descendência lá de Pedro, que era pedra lá, que seguindo pela história aí, dá a entender que hoje tem a Basílica de São Pedro lá em Roma, né? Onde tem o Papa, beleza, certo? Só que aí, né, já teve as divisões de novo entre católicos e evangélicos, já quebrou de novo. E que seriam lá os católicos protestantes, que começaram a questionar, porque a igreja lá na Idade Média, lá a Santa Igreja da época, eles queriam também se envolver muito com a política da época lá. A igreja brigou lá com Galileu, porque Galileu falou que não, o Sol é o centro do universo, a Terra gira em torno do Sol, então, né? Então a Igreja Católica queria ter muito, se envolvia muito com política, tudo, e aí teve lá a divisão para as igrejas, outras ramificações da Igreja Católica, que seriam os protestantes, e que viraram os evangélicos, certo? Que hoje em dia a gente conhece. Porque aí os evangélicos começaram a se dividir também em segmentos, né? Então são Assembleia de Deus, Testemunho de Jeová, Congregação Cristã no Brasil, Igreja Mundial do Reino de Deus, Igreja Universal, Igreja... todo tipo de igreja, certo? Mas, aí resumindo, né? As evangélicas também quebraram em várias, certo? E até chegar na igreja evangélica do bairro. O que é a igreja evangélica do bairro? É uma dessas daí que tem próxima, que é onde a gente vai, né? Os evangélicos vão, ou propriamente a igreja católica, que é o do bairro próxima, né? Que são várias, né? Então se você entra numa, aquela lá, eles falam assim, não, a nossa doutrina aqui está correta, os outros estão tudo errado. Então quando vocês vê lá, até você vê que tem um outro vindo lá, você atravessa a rua, vai do outro lado, porque ele está errado, nós estamos certos. E assim vai, né? E várias dessas igrejas aí são aquelas, como é que chama? O pessoal costuma chamar de igreja da ostentação, né? Eu vim aqui porque Deus tem que não, porque vai ter carro, né? Frequenta a graça, Deus vai abençoar, você vai ter carros, posse, vai crescer na vida, tudo. Só que tem outros que falam assim, não, mas para isso você tem que dar os dízimos aqui. E aí a gente vê, é fácil de ver. E tem outros que lá, né, tem aquele show lá de fazer, coloca lá uma pessoa lá que está possuída pelo demônio, né, e conversa com o demônio, você é de esquerda ou é de direita, né? Que é o próximo item aqui, né? Direita ou esquerda, né? Outra divisão também, né? Ridícula isso, né? E totalmente absurda, né? Isso aí, meu, pro Satanás tá um prato cheio, meu. Cada vez mais ele vai dividindo, entendeu? Então dentro das igrejas já tem a discussão lá de que quem é de direita é do bem, quem é de esquerda é do mal. Acreditem, entendeu? E dentro da igreja, meu, da igreja. Aí a gente vê que o Satanás está sentado no banquinho rindo, entendeu? Porque é terrível isso, entendeu? E aí até chegar nas famílias, entendeu? E a divisão não para nunca, né? Dividir para conquistar e divide as famílias. É pai contra filho, filho contra pai, mãe. Outro dia mostrou aí, falou na televisão lá que
a mãe e uma irmãzinha menorzinha foi questionar o filho lá porque das notas ruins da escola. O filho matou a mãe e a irmãzinha, entendeu? Outro lá, a menina foi pra escola, levou uma arma lá na escola porque tava tendo bullying. Ela apontou a arma, entendeu? E terrível, tá perdido o negócio, entendeu? E aí que eu pus aqui, ó, pais contra filhos, tem os irmãos que se quebram, né? Não se falam, né? Cada um no seu canto e não tá nem importando, né? Tem uma passagem da Bíblia que é a que eu gosto muito, tem um livro que é um filme que é bem legal aqui, ó. Os filmes aqui eu tenho ele lá, é a história de José, né? O rei do Egito. Nossa, que legal. E ele era o irmão caçula, né? Só que ele teve um sonho, ele previu lá que no sonho dele mostrava lá que ele tinha, como eles eram pastores lá, né? Eles cortavam os fenos lá de capim lá, num dos sonhos dele, os fenos dos irmãos de todos eles se prostravam pro feno dele, como querer dizer assim, né? Que ele tinha uma posição elevada aos outros, né? E esse foi um dos sonhos, teve outros lá. E aí ele contou, o pai dele contou pros irmãos, e os irmãos não gostaram. Imagina, que absurdo, onde já se viu, irmão? Você é o meu irmão mais novo, você tem que ficar querendo, você nem sabe a gente que... Aí no fim, eles fizeram uma falcatrua lá, jogaram ele, que tentaram matar ele, aí um deles falou, não, vamos matar não, que não pode, né? Aí só abandonaram ele lá, tudo. Aí ele foi, abandonaram ele numa cova lá, e foram embora achando que ele ia morrer. No fim ele virou escravo. Aí ele ajudou a revelar sonhos dentro da prisão lá, que ele foi preso, porque a mulher do senhorio lá para qual ele era escravo tentou passar conversa nele lá, né? E ele não aceitou, né? Porque ele era fiel a Deus. Ela queria namorar ele na marra lá, ele não quis. Aí ela mandou prender ele. Aí ele preso dentro da prisão lá, foram outros presos lá que comentaram lá que tinham sonhado lá, tudo. Aí ele revelou os sonhos, e os sonhos mostravam que eles, que era assim, os dois foram presos por causa de um crime, e como o governador lá não sabia quem era o culpado, prendeu os dois. Aí ele contou, os caras contaram lá os sonhos deles, e aí ele falou, ó, daqui 3 dias você vai ser livre e você vai ser condenado à morte. Beleza, aí, né, nisso foi o que aconteceu. Aí depois, mais pra frente, veio o rei lá, o faraó, né, o faraó do Egito lá pegou e estava tendo um sonho que ele sonhava lá que vinha sete vacas gordas lá comendo, feliz lá, tudo. Depois vinha 7 vacas magras que vinha, além de devorar tudo comida, devorava as vacas lá, tudo, e dava um estrago, né? E depois ele sonhou também de espigas de milho, né? Tinha 7 espigas de milho boas, e de repente vieram 7 espigas estragadas, podres lá, que devoraram tudo, estragaram tudo. E ele estava desesperado lá porque ele queria saber o que era aquele sonho, né? Aí ele pegou e chamou lá os curandeiros lá, os videntes dele lá, mas ninguém conseguia, né? Aí chegou no ouvido do senhorio lá onde o José estava preso, ficou sabendo. Aí ele falou, não, eu tenho aqui, ó, eu tenho um José aqui que ele consegue revelar os sonhos, interpretar os sonhos, né? Aí ele foi lá e interpretou o sonho para ele e falou assim, ó, seguinte, 7 vacas boas, para depois vir 7 vacas más. São 7 anos que você vai ter agora de período bom, e os outros, depois você vai ter 7 anos gravíssimos. É a mesma coisa as espigas de milho. Sonhou de novo, é a mesma coisa. É a mesma mensagem. Aí o faraó falou, mas o que tem que fazer para fazer isso, né? Aí ele falou assim, você tem que, de toda a colheita, tudo que você tiver do seu império, você tem que reservar 1/5 de tudo e guardar, porque quando acabar os 7 anos de fartura, vai ser 7 anos de tragédia.
E aí ele colocou ele, então você vai ser meu governador e você vai controlar tudo isso aí. E aí ele foi, controlou e deu certinho, porque veio 7 anos depois, quando vieram 7 anos de perrengue lá, eles conseguiram contornar tudo e as populações, né, nas cidades em volta, elas estavam tudo sofrendo por causa do período ruim, né? Inclusive os filhos os irmãos dele, né? E o pai dele, né? Que depois também teve mais um filhozinho menorzinho depois, né? Que o pai ficou triste que perdeu o filho, né? Que eles falaram pro pai que morreu, não, José morreu, né? E aí teve mais o Benjamin lá, que é o filho menorzinho. Já que aí ele pegou e falou assim, não, manda. Aí eles vieram para fazer negócio lá na cidade. E aí José falou, beleza, né? Manda eles vir aqui negociar comigo aqui, né? E aí, resumindo a história, né? Que não era para eu entrar nisso. Mas já que eu tô falando, é ruim que fica longo o filme, o livro, o meu vídeo. Resumindo a história, e aí depois de várias coisas lá, várias situações que aconteceram, ele se revelou para os irmãos lá, né? Os irmãos crentes que ele estava morto, de repente falou assim, não, meus irmãos, eu sou o governador aqui do Egito, entendeu? E vocês vão ser bem-vindos aqui para mim, porque vocês são meus irmãos, traga nosso pai para cá e nós vamos comemorar. Pronto, aí, final feliz, né? Muito legal a história. Muito legal mesmo, recomendo, é bem legal. Mas, voltando à nossa história. Então, aqui, pais e filhos, certo? Que pais brigam contra filhos, filhos contra pais, e aí os irmãos brigam também, e também os vizinhos, né? Porque é terrível, né? A vizinhança aqui tá toda, né? Cada um perdido, um para cada outro. E isso tem a ver com o nosso modo de vida hoje, né? Porque a gente vê as tragédias, vê tudo de ruim acontecendo, mas o nosso coração é tão duro que pra gente é como se fosse uma novelinha, né? O capítulo de hoje, uma mãe e uma filha morreu por um rapazinho que matou lá, porque onde já se viu, vim cobrar as minhas notas de escola, né? E aí a gente ouvia fronteira, muda de canal para ver quem que tá jogando, que time tá jogando, tudo. Aí no outro dia, você põe lá no canal de novo outros assuntos trágicos, certo? E a gente não sente mais, que virou banalidade, né? E isso é o dividir para conquistar, né? E aí, o que acontece? Né? Se a gente pegar agora essas divisões que eu pus aqui, ó, até quando chega nas igrejas aqui, ó, igreja do bairro, né? O que nós temos aqui? Vou falar para vocês, ó, quer ver? Aí começam os exemplozinhos de como o negócio está descambando. E a gente tem que ter consciência para ver, né, que está errado. É claro que a gente não pode fazer muito, né, mas pelo menos tem que se preocupar, né? Por exemplo, ó, aqui, ó, uma matéria da Folha de São Paulo. Vídeo da Universal mostra ataque a igrejas evangélicas e chama Aparecida de desgraçada, entendeu? Então, o que é? É uma igreja evangélica da qual ela ataca as outras igrejas evangélicas, entendeu? E ataca a igreja católica também, porque a igreja católica tem lá a Nossa Senhora Aparecida lá, que não, tá errado, né? E aqui já mostra assim, né, o quão, né, dividido tá, né? Quanto mais divisão, é terrível isso, né? Aí tem um videozinho aqui que mostra um pastor também nessa igreja aí. Vamos deixar passando ele falando rapidinho aqui. Quando a pessoa tá assim, ó, a vida dela tá de ponta cabeça, de costa. Enquanto ela não sair da esquerda, ela vai continuar. Pois é, o que ele está falando, né? Que é aquilo que eu pus no quadrinho lá, né? Ele dentro da igreja falando, não, porque quem é de esquerda é do mal. Porque ser de esquerda é ruim, ser de esquerda não presta, né? Tá? Lógico, tem a ver com a política, entendeu? Por isso que eu pus o tema de política aqui. Porque na política tem essa divisão de esquerda, direita aí, centrão, né? A esquerda é ruim, a direita é certa, o centrão é terrível, né? E não tem nada a ver isso, entendeu? É complicado isso. E aí a igreja
de novo, né, tentando se envolver com política, tudo. Políticos precisam de voto. É claro, pastor da igreja chega lá, faz amizade com o prefeito. Olha, pastor, a prefeitura aqui, nosso município está precisando aqui de uma verba, perfeitamente. Aí eles vão lá, pois não, o prefeito quer, está certo. Só que é o seguinte, a verba só vai para o prefeito por intermédio do pedido do pastor da Assembleia de Deus. Então você, o pastor, é o intermediário. É ele que vem ao Paulo e o Paulo vai lá ao prefeito junto com ele. Por quê? Para que o prefeito respeite não só o pastor, mas a igreja que ali está. O eleitorado que ali está, irmãos, que não é do prefeito, mas são irmãos em Cristo, que estão nos apoiando para que os nossos candidatos continuem trabalhando. Fala sério, né? E é complicado, porque é delicado o assunto, né? Que nem aqui eu tô falando, tem muita gente que vê e fala assim, onde você vê, eu venho falar da igreja, né? Quem é você pra falar, meu, aqui, nosso canal aqui é Bora Pensar Junto, meu, isso aqui tá errado. Tá errado. E o que é pior, o povão mais humilde, que é aquela pessoa que, puxa, tá numa perrengue desgraçada, acabou de sair da pandemia, tá passando fome, não tem emprego, tudo. Vai na igreja e fala assim, puxa, só na igreja mesmo para eu conseguir ter paz de espírito. Tudo aí chega lá na igreja, tem esses pastores aqui, ó, né? E é complicado, entendeu? E aí a gente, para encerrar, né? Para finalizar, porque esse é o recado, né? Dividir para conquistar. É um carinha só que está dividindo o tempo todo. E ele não vai parar nunca de dividir até os fins dos tempos, né? É o único, né? E a gente não percebe isso. E aí eu separei mais um outro vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês. Que aí já não envolve igreja. Mas o tema envolve, né? Que é assim, ó. Eu acho que vocês já ouviram falar, quem não ouviu falar, porque isso aí não foi muito noticiado, foi bem, eles deram umas notícias bem por cima mesmo, porque a moda agora é a guerra da Ucrânia lá, né, que já nem é mais, né, eles ficam substituindo os assuntos, jogando outras coisas, e os problemas do povão mesmo ficam para trás, né. Então tem aqui a comediante, aqui a tal da Heather McDonald. Não sei se alguém ouviu falar da história, né? Mas tá aqui, ó. No dia 5 de fevereiro de 2022, ou seja, mês passado, a comediante Heather McDonald desmaiou no palco e fraturou seu crânio durante um show que fazia em Tempe, no Arizona. Após a hospitalização, a humorista decidiu compartilhar no Instagram um vídeo do momento em que ela passou mal. E aí tem o que ela tá falando, né? Eu desmaiei no palco e fraturei meu crânio na frente de um show esgotado no At Tempe Improv. O que você acha que causou isso? Disse ela no Instagram, né? E agora eu vou passar o vídeo e vocês tirem as suas primeiras conclusões aí. E depois eu vou complementar com outros pontos de vista do vídeo, certo? Cadê o vídeo que eu vou dar play? Atenção. Eu tenho que achar ele primeiro. I don't mean to brag, I don't care, but I want you to know, double vaxxed, booster, flu shot, and I'm going to be honest, I have the shingle shot too. And I still get my period. What? Yes! Traveled, went to Mexico twice, did shows, meet and greets, never got COVID. Clearly, Jesus loves me the most. Seriously. So nice. So nice. Not so nice. Sorry to say that, but so bad. Very bad. Bom, então, o que acontece, né?
ela falou, né? Ah, eu nunca peguei Covid. E com certeza Jesus me ama mais do que todo mundo. Entendeu? E ela falou isso e pum, desmaiou. Triste isso, trágico, né? E aí, como que repercutiu isso, né? A repercussão desse vídeo hoje em dia é assim, né? O comediante blasfema o nome de Deus e desmaia logo em seguida, né? Que foi o que aconteceu. Realmente é um ponto de vista que realmente tem sentido, entendeu? Né? Só que aí eu, como bora pensar junto, né? Não vou deixar de pensar assim, né? Também só isso, só pode ser diferente também, né? Então são duas observações. A primeira, né? Que é o que todo mundo já bate o olho e fala assim, não, é isso e acabou, né? Beleza. Ah, ela blasfemou o nome de Deus, logo em seguida desmaiou. Jesus fez ela desmaiar, porque onde já se viu, né? Blasfemar o nome de Deus. Essa é a primeira, né? Que todo mundo pensa, aceita ou às vezes ninguém pensa nada, certo? Beleza. Segundo, que aí já é o meu ponto de vista. Que é assim, beleza, ela falou isso, né? Jesus me ama mais do que todos os outros. E pum, desmaiou. Tá, então uma coisa é certa, isso eu concordo com todo mundo e acho que todo mundo concordaria comigo que realmente essa mulher tem problema, ela precisa orar muito e precisa se tratar, realmente alguma coisa errada tem, né? E diferente do vídeo que a gente viu aí do assunto que fala lá do o pastor lá querendo tirar o demônio do corpo lá, né? Mas eu posso entender de outra forma. Às vezes ela falou, apesar de ser humorista, não ser ali leva tudo a crer que ela não é cristã, né, evangélica, por exemplo, não é praticante, né? Ela estava preocupada em fazer o show dela, ganhar dinheiro, né? Deus, ela não tem tempo para Deus não, né? Mas ela pode ter falado isso tão inocentemente para querer fazer graça, mas falou de coração, né? Porque ela acredita mesmo, Jesus me ama mais do que todo mundo. E nesse momento que ela falou isso, o que aconteceu? O demônio que está dentro dela lá falou, meu Deus, como assim? Que absurdo! Deixa eu sair! E que sair do corpo dela, ela quase fez um auto-exorcismo lá, e que a ponto dela desmaiar, cair, né? Porque ela caiu, bateu a cabeça e quebrou o crânio aqui, entendeu? Então, pode ser, né? De repente ela foi tão clara em dizer assim, Jesus me ama mais do que todo mundo, e o nome de Jesus é forte, tem poder, entendeu? E se ela acredita nisso, já é um sinal que ela já achou a portinha que é pequenininha, né? Que é estreita para poder buscar a salvação, né? Ou pelo menos uma luzinha na janela para ter dito isso. Só que ela falou tão de coração mesmo que o capeta que estava dentro dela lá quis sair na mata. Aí o capeta falou, meu Deus, que é isso? O que está acontecendo? Socorro, né? Entendeu? Né? Vai saber, né? É aquela história, né? A gente tem que olhar as coisas e analisar e tentar pensar, vamos pensar junto mesmo e ver o cenário. Tá? Então esse é o segundo. Aí veio o terceiro. E isso com certeza ninguém pensa, eu vou falar agora aqui porque com certeza ninguém pensa, né? Depois vocês dão um rewind aí no vídeo e vê de novo, mas tá lá, ela no palco fazendo show. Fazendo show pra quem? Pra plateia. E o que é a plateia? Um monte de gente lá, pagou ingresso pra assistir, bem legal, ela é famosa, popular lá, tá tudo sentado assistindo lá, né? E aí acontece tudo isso, ela vê lá, o pessoal vê lá quase um exorcismo em tempo real time, ao vivo. E ainda ri, né? Totalmente. Aí o pessoal, chama 911, né? Chama o SAMU. Até é trágico, né? Mas qual o recado que eu entendo daquilo lá é a gente. Hoje em dia a gente assiste a TV, as notícias, o mundo, guerra lá na Ucrânia, o povo morrendo dos dois lados lá, tudo, uma tragédia. E a gente assiste como se fosse assim, né? O capítulo de hoje é esse, entendeu? E a gente vê as tragédias acontecendo e se comporta como nós somos meros assistentes, nós somos meros espectadores, né? E é errado isso, entendeu? Aí nós não podemos ficar só nessa posição de ser meros espectadores e ver, né? Porque a gente tá vendo que o pessoal vai para a igreja para orar
senta lá na igreja, aí vê o pastor falando, ó, quem for de esquerda é do mal, hein? Quem for de direita é do bem. E já ao invés de falar essa palavra de Deus, não está pregando a divisão. Porque esse negócio de falar de divisão de esquerda e direita, um exemplo aqui, né? Vamos supor, Deus, certo? Aí as pessoas querem estar do lado direito de Deus, correto? Então vai estar lá nós, né? Se nós estamos do lado direito de Deus, Deus está no nosso lado esquerdo, né? Então Deus é de esquerda, segundo o raciocínio desses bocó que estão falando bobagem, né? Então não pode, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, né? Tanto é que, por exemplo, na própria Bíblia, né, lá no um texto aqui, né, do Coríntios 2, né? Coríntios 2, né, capítulo 6, versículo 3 a 8, ele fala assim, ó, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Certo? Então está bem explícito aqui o que os ministros de Deus, como eles devem agir, né? Com sabedoria e tratar todo mundo, estar preparado para ter todo tipo de aflição, não importa o lado, se é esquerda ou direita, frente ou trás, entendeu? E quem que se interessa por esse negócio de divisão? Aí a família tem 2 filhos lá, um que é esquerdista, porque é progressista, né? Porque o conceito de esquerdista, assim, quem é esquerdista é progressista, ou seja, quer que as coisas progridam, né? A bandeira brasileira, tem a bandeirinha ali atrás, ali, né? Tá escrito lá, ordem, certo? Ordem é conservadorismo, né? Ordem, organização, tudo. E progresso, e é progressista. Então o Brasil é um país, né, de mente aberta, certo? Então os que são de esquerda são rotulados de progressistas, entendeu? São os que falam assim, a gente tem que progredir, tem que melhorar para todo mundo, né? Tem que ter faculdade para todo mundo, tem que todo mundo poder ter acesso. E quem é direita é conservador, entendeu? Conservador é assim, não, o time que tá ganhando não se mexe, não inventa mal, fica quieto aí, não me atrapalha que tá bom assim, nada de melhorar, não. Eu tenho meus empresas, meus negócios aqui, estão indo bem. Se alguém começa a fazer bagunça aí, vai crescer, o outro lado vai prejudicar. Então não mexe nisso, deixa quieto, entendeu? E a gente não vê isso, né? E aí na igreja, para ter um pastor para falar isso, tá errado, isso aí não tem que ser igreja, né? Tá errado, tá errado. E aí as igrejas vão se envolver lá com os políticos lá, que eles sabem que os políticos fracos, né? Que não tem mão forte, né? Não tem orientação correta, né? Para seguir o que deve ser feito. O cargo está muito aquém do que ele é capaz de ser. Permite que essas coisas aconteçam, entendeu? E a gente, como meros espectadores, vendo tudo errado e nem liga. E por isso que eu criei esse canal aqui, que o objetivo é falar assim, tá errado, gente, vamos pensar diferente, fazer melhor, tem que melhorar para todo mundo. Não é ser bom para um, é um bom para uns, é ruim para um monte de gente, entendeu? Então isso aí.
Essa é a mensagem que eu queria passar, né? Como eu já havia gravado no vídeo anterior, no vídeo original, Dividir para Conquistar. Quem quiser ver o vídeo inteiro é interessante, porque tem eu fiz todo um trabalhinho lá de montagem de vários assuntos, né? Para agregar tudo num assunto só. Eu acho legal vocês verem o vídeo completo, entendeu? E espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, né? Divulguem aí entre os amigos. Se inscrevam no canal, quem não estiver inscrito, né? Se quiser. Comentem, né? Deixem seus comentários aí, sugestões para mais vídeos, ok? Tem o Pix aqui, quem quiser colaborar, eu agradeço. É isso aí. Obrigadão. Tchau, tchau.